Olá, galerinha que assistiu o meu canal. Olha quem veio dar oizinho no vídeo da mamãe hoje. Olá! Essa é a minha princesinha. E o vídeo de hoje, como todo mundo sabe, vai ser a respeito dela, por isso que ela vai dar cucu. Diz cucu! Olá, minhas amoras! Comecei um vídeo um pouquinho diferente hoje, mas estamos recomeçando de novo esse vídeo. E hoje o vídeo vai ser mais com o tema, como vocês podem ver aí em cima, meu bebê vai usar marca-passo. E agora? E agora? Não há desespero, não há nada, gente. Esse vídeo vai explicar um pouquinho pra vocês de como foi que aconteceu, os procedimentos que os médicos fizeram na minha filha. Eu tenho fotos dela nos pós, todos os pós da cirurgia dela. E eu vou estar fazendo, no finalzinho desse vídeo, eu vou estar colocando as fotinhas para vocês verem como foi a recuperação dela. E foi uma recuperação muito rápida, graças a Deus. Foram só 15 dias que ela ficou no hospital, depois ela já veio para casa e eu fui cuidar dela. E eu também queria agradecer a todo mundo que curtiu, que viu meu segundo vídeo também, que curtiu, que compartilhou e que disse muito obrigado. Gente, obrigada a todo mundo que está compartilhando com seus amigos. Eu recebi muitas mensagens que eu adorei, realmente, eu gostei muito. E solta a vinheta. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Então, minhas amoras, como vocês sabem, no segundo vídeo eu falei pra vocês que eu descobri tudo, tanto o lúpus como os batimentos da minha filha com 24 semanas. Eu estava de 24 semanas, 6 meses, eu penso. Não tenho certeza. Não fiz as contas e também não vou fazer, não. E esse vídeo vai assim mesmo. E eu descobri, a minha filha tinha 6 meses, que ela tava na minha barriguinha. Foi muito triste quando eu descobri, foi apavorador, porque até então os médicos realmente não sabiam o motivo, nem a causa, porque que os batimentos dela estavam fracos. Eles pensaram que ela estava começando a entrar em falência, que era quando ela ia começar, que realmente ela não ia conseguir. Depois de tudo, o susto passado, vários outros procedimentos que eu fui tendo ao longo com os médicos, a gente foi descobrindo tudo, a gente descobriu a doença, a gente descobriu também que o meu corpo produz o tal do anticorpo RO e os batimentos dela começou a descer. A partir do momento que a gente descobriu a causa, eu comecei a tomar o medicamento, que é para lúpus, que é um imunopressor, que chama, que é um medicamento que normalmente tomam quem vai fazer transplante de algum órgão, vai receber o órgão, e eles passam esse remédio que é para o corpo não rejeitar esse órgão. E eu comecei a tomar esses remédios, e logo assim que eu tomei os remédios, graças ao meu bom Deus, os batimentos dela estabilizou. Mas como os médicos já haviam me falado que normalmente não era comprovado que o remédio fazia alguma coisa, porque eles não sabiam se o remédio ia ajudar ou não, mas graças a Deus o remédio ajudou, por quê? Porque estabilizou os batimentos dela. Eu comecei a tomar, aí ele continuou abaixando, abaixando um pouquinho, abaixando. Começou com 70, depois foi para 60, depois 50. Aí quando chegou nos 46, 42 batimentos, ela estabilizou, graças a Deus, ela estabilizou os batimentos dela. Mas como os batimentos dela estavam muito fracos, o médico me explicou que se fosse acima de 50, ele não aconselharia colocar o marca-passo, porque uma criança com 50 batimentos consegue ter uma vida não perfeita, normal, mas consegue sim, que ele não aconselharia colocar o marca-passo, por quê? É uma cirurgia muito evasiva para um bebezinho, até então, porque ele é muito pequenininho. Após isso, a gente descobriu que era irreversível. A gente não, eu, na verdade, porque os médicos já sabiam que era irreversível, que os batimentos dela não iam aumentar mais, que o tanto que já tinha descido ia ficar e não ia aumentar. Depois disso, ele me explicou que para fazer a cirurgia, ela tinha que aguentar o máximo possível na barriga, ela tinha que ter mais de 2,5 kg. Eles iam tentar realmente deixar o máximo na barriga. Eu comecei a ir ao hospital 2 vezes na semana fazer as ecografias. Eu sempre ia na segunda e na sexta-feira
fazer as ecografias para ver se estava tudo bem, se ela não estava tendo falência dos órgãos, porque normalmente quando o coração começa a diminuir, normalmente começa a dar aguinha no pulmão e começa a acontecer algumas coisas ruins que não são boas. E foi isso. Eu comecei a ir toda semana para ver se não acontecia nenhum mal a ela, se estava tudo ok, se eu ia conseguir realmente conseguir ficar com ela na minha barriga. E cada semana foi, graças a Deus, uma vitória maior que a outra. Porque a cada vez que eu ia, o médico falava, ela tá bem, não tá acontecendo nada. E, gente, realmente ela mexia muito na minha barriga. Que eu ainda falava pro meu marido, eu falei, gente, ela mexe mais do que a Catarina. Que a Catarina, ela mexia, mas ela não machucava. Ela mexia tanto que chega, chutava e doía. Aí eu falei, graças a Deus. E o médico sempre perguntava, tá chutando? E eu, tá chutando, graças a Deus. E eu sempre agradeci muito pelos chutes, mesmo os doloridos. Que era sinal de que ela realmente estava bem, porque se ela ficasse quietinha um pouquinho de tempo, eu já ficava meio apavoradinha, então ela sempre mexeu bastante e graças ao meu bom Deus. Depois, quando eu estava com 37 semanas, a Marie diminuiu os batimentos dela. Assim, na minha primeira consulta, eu cheguei lá e o médico falou, os batimentos dela diminuiu, tava para 37 e 37 a 32 e tava muito baixo realmente. E ele falou assim, eu vou marcar um rendezvous com todos os médicos, porque eu tava seguido por vários médicos, eu tava pelo cardiologista infantil, eu tava pelo obstetra um obstetra especialista em gravidez de risco, eu tava fazendo vários outros acompanhamentos, até o cara que faz a ultrassom não é o mesmo médico, é sempre outro. E ele estava sempre em contato até com o meu médico de família, ele estava sempre em contato com o meu obstetra, porque depois que eu descobri a gravidez de risco, eu quis trocar, eu não quis continuar com o meu médico, porque ele ainda não era muito especialista nisso, e eu optei por escolher um médico que era realmente especialista no caso da Marie, que era de gravidez de risco, que ele já era uma boa médica, realmente, era uma médica na verdade. Era uma boa médica, e depois que eu tava com 37 semanas, os batimentos dela diminuiu mais, e ele perguntou se eu não tinha sentido nenhuma perda de líquido, porque tinha diminuído o meu líquido amniótico, que eles falam. Tinha diminuído o líquido, aí depois que diminuiu o líquido, foram decididos fazer a cesárea. Conversaram, fizeram a reunião, decidiram fazer a cesárea no mesmo dia. Desci de novo, fui pro hospital, cheguei lá, não coloquei aqueles aparelhozinhos para medir os batimentos, porque não ia adiantar. Eu fiquei mesmo lá só para elas não me deixarem comer, porque para cesárea não pode comer depois das 10 horas, para não comer e para elas ficarem mais ou menos de olho em mim. Depois disso, no outro dia de manhã, fui lá, fiz a cesárea, coloquei anestesia, fiz a cesárea. Não vi minha filha quando nasceu, não vi, infelizmente. Eles falaram que eles iam tirar ela e realmente eu correndo para UTI para fazer os procedimentos tudo. Não vi ela depois que ela nasceu. Depois que eles levaram ela, eu terminei a cesárea, né? No caso, eles terminaram de fazer a costura e eu fui pro meu quarto. Quando foi umas 17 horas, mais ou menos, a moça me falou, a enfermeira falou que se eu conseguisse sentar, ela ia me levar para ver minha filha, porque era UTI, mas era no mesmo hospital, sabe? Aí eu falei, ok, que ótimo, né? Aí consegui levantar, graças a Deus. Levantei da cama e fui lá, vi minha filha. Eles ainda não haviam feito a cirurgia nela, porque eles acharam que ela ainda ia aguentar um pouco ficar. Na verdade, eles tentaram fazer com remédio mesmo, né? Eles fizeram um procedimento que passava um fiozinho por dentro, que levava o remédio direitinho pro coração dela, para ver se os batimentos aumentavam. Porém, não aumentou. No segundo dia que ela estava lá, eles realmente decidiram fazer a cirurgia. Perguntaram para mim se eu autorizava, eu autorizei a cirurgia, assinei todos os papéis. E ela fez a cirurgia, fiquei sem notícia dela, gente, a tarde inteira, foi muito triste. E toda hora eu ligava lá para eles, então, e minha filha, já terminou? Tá tudo bem? E não sei o que, eu fiquei muito preocupada e graças a Deus as enfermeiras sempre teve muita paciência, porque realmente era muito chata, que eu ligava de 5 em 5 minutos, o meu marido me ligava lá também de 5 em 5 minutos para saber como ela tava. E, ai gente, foi muito bom, que aí depois ela saiu, aí eu fui, vi ela,
passei a noite com ela lá no quartinho dela, porque querendo ou não, eu tava em outra área do hospital. E ela tava na UTI. Na verdade, o hospital era dividido em duas partes. Era 2 hospitais, que era o hospital, quem mora na Bélgica vai entender, que eu fui no hospital de Brugman, que é um hospital que fica perto de Etterbeek, e do lado mesmo, grudado assim, mas é outro hospital, é o hospital de Donfon, que é o hospital de crianças. E aí era o hospital especialista mesmo nela. E ela foi transferida para esse hospital e eu fiquei no outro. Mas como a gente conseguia por dentro do hospital passar, graças a Deus, eu sempre ia lá, via ela, passava a noite, passava o dia e ficava sempre com ela. Não no mesmo quarto, depois eu tinha que sempre estar voltando para tomar as refeições e depois voltar. Eu sempre estava fazendo essa ida e volta. Senti muitas dores, porque além de ser uma cesárea, além desse ir e vir, eu sempre ia de cadeira de roda, porém ficar levantando e sentando, sim, agravou um pouquinho mais o meu caso, e eu tive muitas dores por causa disso. E, nossa, mas depois da cirurgia, ela foi pouquinho a pouquinho, eles foi tirando os aparelhozinhos dela. No começo ela tava com um aparelho para respirar, ela tava com respirador, ela tava com um aparelho para comer também, que eles estavam sempre dando alimento para ela. E ela tava com o drenozinho, porque depois da cirurgia, é uma cirurgia que no caso eles colocam o coisinho no marca-passo, como ela é muito pequenininha, eles colocam embaixo da costelinha na barriguinha e depois passam o fio que vai pro coração. Então ela tinha 2 cicatrizes, né? Uma aqui embaixo, ela tem, né? Uma aqui embaixo no nível perto da barriguinha. Aí depois tem o fiozinho. Ela tem uma outra cicatriz aqui atrás, porque colocaram também para eles estenderam o fio, colocaram um pouquinho mais grande, para não precisar ficar fazendo várias cirurgias para acrescentar o fio, para acompanhar sempre o crescimento dela. O próximo procedimento dela vai ser quando ela tiver mais ou menos uns 3 anos, que eles vão aumentar os fios. Mas o procedimento fixo mesmo, vai ser com 16 anos, quando eles vão colocar realmente o aparelhozinho do marca-passo do lado do coração, que é o lugar realmente certo dele. E vai ser com 16 anos, que é no caso a idade mais ou menos que a criança que já é adolescente, já não cresce mais tanto, né? E ele já vai ficar, ela, né? Já vai ficar nesse tamanhozinho. Então vai ser esse o procedimento fixo. Depois tem todos os outros, que é a manutenção do aparelho e ver se a bateria tá boa. Normalmente um aparelho tem a durabilidade de 10 anos, mas sempre vai um pouquinho a mais. E agora ela tem procedimentos no hospital 2 vezes por ano, para ver se o aparelho está funcionando bem, se está no ritmo bom, porque até o momento eles deixaram colocando o volume, os batimentos sempre a 120, no caso. Ai, esse vídeo tá ficando grande, gente, desculpa, mas esse vídeo vai ser um pouquinho grande. E colocaram a 120 os batimentos dela. Cada dia que foi passando, ela foi cada vez melhorando. Foram cada dia tirando pouquinho a pouquinho os fios, e cada vez mais a gente foi trocando. E foi muito rápida a recuperação dela, apesar dela ser um bebezinho e a cirurgia ser muito evasiva, foi muito rápido, eu agradeço sempre a Deus por isso. Depois, quando ela tinha 15 dias, o médico autorizou eu trazer ela para casa. Ela deu uma infecçãozinha no nível das costurazinhas, né, porque da costura mesmo, dos pontos, ela deu uma infecçãozinha. Então, depois dos 15 dias que ela ganhou alta, eu ainda fui levar ela no hospital sempre para eles ir trocando os curativos e passar sempre um remedinho para tirar a infecção. Depois disso foi tudo muito bem, gente. E, gente, é isso. Eu queria agradecer agora a todo mundo que compartilhou meu vídeo, a todo mundo que curtiu, que viu até o final. E que tá dando sempre mensagens de apoio pra mim. Eu queria agradecer. Eu sempre agradeço em todos os vídeos, mas eu vou agradecer mesmo, porque sem vocês eu realmente eu já teria desistido. E como todo mundo sabe, esse é uma iniciativa que eu tive para ajudar as mamãezinhas que também tem bebezinhos com marca-passo, ou para aquela mãezinha que acabou de vir no médico e receber alguma notícia assim mais ou menos parecida do tipo. Entra nesse vídeo e veja, gente. Você vê como vai ser tranquilo. Não é muito complicado. A cirurgia é um pouco evasiva, como eu sempre disse. Mas a recuperação é super bem. E, gente, é igual todos os médicos dizem. Ela vai viver, vai ter uma vida melhor com o aparelho.
porque sem o aparelho poderia ter diminuído um pouquinho a qualidade de vida dela, mas é isso, gente. E muito obrigada a todo mundo que me apoia, que curte, compartilha. E como prometido, no final desse vídeo, agora, né, óbvio, eu vou passar as fotinhas do pós dela e até o dela agora, pra vocês verem como ela tá uma gracinha. Não é que é meu bebê não, gente, mas é linda mesmo. Obrigada a todo mundo, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!